sou a Cris Chip, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer o Judy's Magic Cast On, que traduzindo para o português significa montagem mágica da Judy. Essa é uma montagem muito utilizada para fazer meias, quando as meias começam aqui na pontinha do pé. Ela faz com que um trabalho fique assim, digamos que de uma forma infinita, né? A gente não consegue precisar onde foi iniciado, não fica nenhuma marca. Eu acho um acabamento muito bonito. E também uso ele em muitas outras peças aí no tricô. Hoje a gente vai focar aí pensando na construção de uma meia, mas mais pra frente eu vou te ensinar como aplicar essa montagem em outras peças também. Para fazer a nossa montagem, nós vamos usar agulhas circulares com um cabo longo o suficiente para deixar confortável de trabalhar no laço mágico, tá? Eu vou pegar aqui um fio um pouquinho mais grosso para vocês visualizarem bem no vídeo. E a gente vai proceder da seguinte forma. Nós vamos segurar as agulhas para essa montagem juntinhas, paralelas com a mão direita, tá? E o fio nós vamos conduzir com a mão esquerda. Então, eu vou deixar aqui uma quantidade suficiente de fio para iniciar, considerando que eu vou precisar montar pontos com esse rabinho aqui. Nós vamos trabalhar com um número hipotético aí de 10 pontos, né, em cada agulha. Mas você vai seguir exatamente a orientação da sua receita, tá? Da receita que você está seguindo. E nós vamos fazer o seguinte. Para colocar o primeiro ponto na agulha, nós vamos fazer uma letrinha E, dessa forma, cruzando o fio. E eu vou vir aqui e vou colocar na minha agulha. Simplesmente vestir a minha agulha com a letrinha E, certo? Aqui eu tenho o fio do novelo indo para cima e o rabinho aqui do final do fio, né, para baixo. E agora eu vou segurar estes dois fios com o dedo indicador e polegar da mão esquerda, afastando eles assim. A montagem de pontos nesta técnica consiste no seguinte: nós vamos colocar pontos em ambas as agulhas simultaneamente. Então, aqui eu já tenho um ponto na agulha de cima. Significa que eu preciso colocar um ponto agora na agulha de baixo. E isso acontece da seguinte forma. O fio que coloca pontos na agulha de baixo é o fio oposto. Então, é o fio que está aqui em cima. O fio que vai colocar pontos na agulha de cima é o fio oposto. Logo, é o fio que está aqui embaixo. É muito mais fácil visualizar do que a gente falar como que faz essa montagem. Então, eu vou fazer aqui, que eu tenho certeza que tu vai conseguir gravar. Então, eu vou colocar meu primeiro ponto na agulha de baixo, usando o fio de cima. Então, eu vou girar a minha mão, vou trazer o fio por baixo das duas agulhas e vou colocar ele por cima da agulha de baixo, entrando no meio das agulhas. Vamos de novo. Eu trago o fio que está aqui em cima por baixo das duas agulhas, enrolo na agulha de baixo e passo ele de cima para baixo pelo meio das agulhas. Agora, nós já temos um ponto em cada agulha. Então, vamos colocar um outro ponto na agulha de cima. Eu vou fazer isso usando esse fio que está aqui embaixo. Eu vou girar a minha mão, vou trazer o fio pelo meio das agulhas de baixo para cima e vou envolver a agulha de cima nesse sentido. Vou fazer de novo. Eu vou girar a minha mão, trazer o fio pelo meio das agulhas e girar ele por cima da agulha de cima. E ele volta para a posição dele aqui embaixo. Então, agora a gente vai colocar mais um ponto na agulha de baixo. Eu trago o fio de cima, passando por baixo das agulhas, e envolvo a agulha de baixo, entrando com o fio no meio das agulhas. Eu vou fazer agora uma sequência que eu acho que fica mais fácil de gravar, tá? Eu vou falando, então, os movimentos que eu estou fazendo para que você grave aí como uma musiquinha, sabe? Então, vamos lá. Vou colocar pontos na agulha de cima. Como que eu sei que eu vou botar pontos na agulha de cima? Porque eu tenho 2 pontos na agulha de cima, 2 na agulha de baixo.
O último ponto, como que eu sei qual que é o último ponto que eu coloquei? A gente vira aqui e movimenta, ó. O último fio que está solto aqui é o da agulha de baixo, tá? Então, agora eu vou colocar o ponto na agulha de cima. O fio de baixo passa pelo meio e por cima, o fio de cima passa por baixo e pelo meio. O fio de baixo pelo meio e por cima, o fio de cima por baixo e pelo meio. Estão entendendo como é que é a minha musiquinha? Então, vamos continuar. O fio de baixo pelo meio e por cima, o fio de cima por baixo e pelo meio. O fio de baixo pelo meio e por cima, o fio de cima por baixo e pelo meio. O fio de baixo pelo meio e por cima, o fio de cima por baixo e pelo meio. 2, 4, 6, 7. Mais 3 pontos. O fio de baixo pelo meio e por cima, o fio de cima por baixo e pelo meio. O fio de baixo pelo meio e por cima, o fio de cima por baixo e pelo meio. O fio de baixo pelo meio e por cima, o fio de cima por baixo e pelo meio. Acho que a gente já tem aqui os 10 pontos que precisa em cada agulha. 2, 4, 6, 8, 10. Beleza? Agora, vamos conferir se na agulha de baixo também tem 10 pontos. 2, 4, 6, 8, 10. Perfeito. Então, a gente terminou a nossa montagem. Colocamos os pontos na agulha. Para que esse fio aqui, ó, do último ponto não fique assim solto, a gente vai cruzar os fios. Faço 2 voltinhas assim, para que ele fique preso, ó, para que ele fique travado, certo? Então, agora, nós vamos começar a tricotar usando a técnica do laço mágico, tá? Vou segurar aqui o fio do novelo e o rabinho aqui do meu final do fio para baixo. Vou puxar aqui a agulha de baixo e vou tricotar o primeiro ponto. Ó, esse rabinho vai ficar solto, então eu gosto de enrolar ele aqui no dedo no início, só para dar uma travada, tá? Ó, daí ele fica firme. Então, tricota o primeiro ponto em meia. Eu gosto de colocar aqui o meu marcador de início de volta, tá? Porque se eu coloco no cabo, a chance de perder ele enquanto tricota é muito grande. Então, eu travo ele após o primeiro ponto. Eu sei que esse é o primeiro ponto do tricô, mas o marcador tá em seguida. E vou tricotar todos os pontos aqui em meia. Ó, aqui esse fio já não é necessário mais ficar segurando. E vou tricotar em meia até o final. Cheguei aqui no último ponto, vou girar, vou arrumar a minha agulha aqui, para continuar tecendo com o laço mágico. E vou tricotar todos os pontos dessa agulha aqui também em ponto meia. Cheguei no último ponto, vou virar mais uma vez. E a gente fez aqui a primeira carreira, né, o início da nossa montagem. E agora, siga com as instruções aí da sua meia, né? Normalmente, agora a gente começa a etapa dos aumentos. Então, imagino que seja fazer um ponto meia, um aumento, eu vou usar aqui uma laçada, só para a gente simular. Siga em ponto meia até restar um ponto na agulha. E aí, a gente faz mais um aumento. Tô seguindo aí a ideia básica de uma meia, tá? Não é nenhuma receita, não. Ó, mais um aumento, ponto meia. E é isso, aqui está a nossa montagem mágica da Judy finalizada. Gostou da dica? Se gostou, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal que vem muito mais conteúdo por aí. Até o próximo vídeo!
Beijo!